Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Vasco vive período irregular e recém-chegado Lisca promete batalhar demais. O Vasco mudou o comando, mas os resultados seguem os mesmos. O técnico Lisca chegou e acumulou a segunda derrota em 3 jogos disputados. O revés contra o Botafogo na Série B colocou em xeque a força do Vasco para a sequência dessa temporada. No entanto, Lisca fez questão de assumir a responsabilidade pelo momento. Abre aspas. A responsabilidade é minha, é de todos nós. Ganhamos todos e perdemos todos, mas não temos tempo. É a realidade do futebol brasileiro. Não adianta eu ficar reclamando. Tenho que achar soluções dentro desse contexto. Quando o resultado não vem, a responsabilidade é do treinador. Vou buscar e batalhar demais, fecha aspas, disse o técnico. Lisca admitiu que o seu cargo passa a correr risco se o Vasco não melhorar. O treinador já colocou como objetivo chegar a 3 vitórias seguidas com a equipe carioca. Abre aspas, se você não buscar o resultado, vem outro treinador e eu vou lutar com todas as forças porque é uma oportunidade muito grande para mim e não quero perdê-la. Preciso de todos os jogadores para irmos atrás das 3 vitórias consecutivas que ainda não conseguimos no campeonato, fecha aspas, declarou o técnico em coletiva após a derrota para o Botafogo no sábado. Mas e você, torcedor vascaíno? Qual é a sua opinião? Você concorda aí com as palavras ditas pelo técnico Lisca na coletiva do pós-jogo aí contra o Botafogo? Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião se você concorda ou não aí com as palavras do técnico vascaíno. Lisca coloca a diretoria contra a parede e agita bastidores do Vasco. Após derrota no Clássico, a pressão em São Januário aumentou consideravelmente e os torcedores esperam uma resposta imediata nos próximos jogos. O Vasco ainda não se encontrou na temporada, oscila demais no Campeonato Brasileiro da Série B e a torcida já fica preocupada para a sequência da temporada. Lisca foi contratado para mexer com o vestiário, agitar os jogadores e fechar com o grupo, mas precisa de tempo para aprimorar suas ideias, principalmente porque chegou recentemente e ainda está conhecendo a maioria dos atletas. Já visando a sequência e as grandes dificuldades nos jogos, principalmente contra adversários qualificados, o novo comandante do Vascão tem conversado com a diretoria para agilizar a chegada de reforços, como informaram os comentaristas do canal Atenção Vascaínos. Por enquanto, ainda não há nenhuma negociação avançada com nenhum jogador no mercado. Em entrevista coletiva, Lisca já tinha chamado a responsabilidade. O comandante também foi muito sincero ao falar que sua manutenção no cargo depende dos resultados positivos conquistados por ele e pelos atletas. Além disso, o técnico já deixou claro que para a diretoria que precisa de reforços titulares para o elenco. Para mudar o atual momento, o treinador não quer esperar e já pediu contratações, além de salários em dia. Um lateral esquerdo, um volante e atacante de velocidade estão em pauta para a janela de transferências de agosto. O próximo compromisso do Vasco será contra o São Paulo pelo segundo jogo da Copa do Brasil. Como perdeu no Morumbi por 2-0, o Gigante da Colina precisa reverter o resultado se quiser se classificar no torneio nacional. Mas você, torcedor vascaíno, você concorda aí com o técnico Lisca de que o Vasco tem que contratar para poder estar subindo para a primeira divisão? Comenta aqui abaixo, deixa o seu comentário com a sua opinião em relação aí a essa fala do técnico vascaíno sobre o atual momento. Staff de Hernanes abre o jogo sobre o interesse do Vasco e tem pressa. Sport também é citado. O meio-campista está livre no mercado de transferências desde que acertou a sua rescisão contratual com o São Paulo. Lisca já estuda uma série de possíveis contratações no Vasco. O treinador compreende a situação financeira do clube e entende que Pássaro e também Salgado já gastaram muito dinheiro
esta época no início da temporada. Morato, Zeca, Marquinhos Gabriel, Hernando, Léo Jabá, Sarrafiori, Michel e Daniel Amorim são exemplos de contratações feitas pelo time da Colina. Abre aspas, vir trabalhar no Vasco é um sonho de criança, talvez não só meu, mas de todos os profissionais de futebol. A gente vem muito passear por aqui, mas foi sempre um objetivo trabalhar num grande centro do nosso futebol. É o tambor do nosso país junto com São Paulo, fecha aspas, disse o treinador Lisca em coletiva. O gigante tem interesse em contratar um atleta mais experiente e Hernanes é muito bem visto pela diretoria e também pelo técnico Lisca. De acordo com o jornal Folha de Pernambuco, o staff do atleta confirmou que recebeu uma sondagem do Vasco, além do Sport. O time de Recife também está de olho no medalhão e deve dificultar a vida do Cruz Maltino. Pássaro trabalhou também com o medalhão no São Paulo, mas ainda não há nenhuma negociação. Em sua participação no programa Bem Amigos, ainda no mês passado, o Meia confirmou que não pensa em se aposentar. Hernanes gostaria de definir o seu futuro ainda nas próximas semanas, mas age com calma. Mas e aí, torcida vascaína? Você concorda aí que o Vasco deve fazer aí um esforço maior para estar contratando jogadores mais experientes e estar melhorando o elenco para a atual Série B? Comenta aqui abaixo e comente também se vocês aprovariam o nome de Hernanes no Vasco. Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião sobre possíveis reforços no Vasco. E o Vasco acertou a contratação do atacante Marcelinho para o Sub-20. O departamento de futebol de base do Vasco segue trabalhando para reforçar as categorias. O novo contratado para a equipe Sub-20 é o atacante Marcelinho, de 18 anos, que assinou o contrato até de janeiro de 2023 e chega para fortalecer o elenco comandado pelo técnico Alexandre Gomes na disputa do Campeonato Brasileiro e do Estadual. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.